Bom dia, pessoal. Hoje vamos dar a nossa última monitoria para P1 de Bioquímica 1, tá? Bioenergética e regulação metabólica. Eu sou o Brunetti e, bom, já sabem, se precisar ter alguma dúvida, podem falar comigo, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai falar sobre o que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar sobre reações anabólicas e catabólicas. Depois vamos falar um pouco mais de física, bem rapidamente. Leis de termodinâmica e energia livre de Gibbs. Depois vamos falar de reações aditivas e acopladas. Depois disso, vamos falar um pouco de energia, formas de energia, que vai ser o ATP e depois a circulação de energia com outras formas. Vamos falar das vias metabólicas e como essas vias são reguladas, tá? De 5 maneiras. As enzimas alostéricas, modificação de enzimas covalentes, modificação de níveis enzimáticos, compartimentação e especialização de órgãos, tá? Então, assim, essa aula vai começar a bioquímica em si mesmo, as vias metabólicas, a parte bem importante da bioquímica, ela depois da gente ter feito toda essa introdução de termos e conceitos, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente precisa explicar bem o que é anabolismo e catabolismo. Eu acho que vocês já sabem bem o que é isso, tá? Mas anabolismo, a gente sempre tem que pensar em síntese, união. A gente vai pegar várias coisas e vai fazer uma. A gente vai construir, né? Pensa lá no Lego, a gente vai pegar várias pecinhas e vai construir uma coisa, tá? Então, nisso a gente gasta energia. A gente sempre vai gastar energia, tá? E que energia é essa? É uma energia química. Depois a gente vai conversar de onde vem essa energia. Mas a gente vai gastar uma energia química. Não confundam, não é uma energia térmica. Por isso, esse processo é um processo endergônico, não endotérmico, tá? Endergônico, tá? É um processo que gasta energia. E ele tem um ΔG positivo. O que é esse ΔG? O ΔG é energia de Gibbs, tá? Próximo slide a gente vai conversar mais sobre esse ΔG. O catabolismo é o contrário, é a quebra. Então a gente tem alguma coisa e essa coisa vai se quebrar. Quando ela se quebra, ela libera a energia que estava presa nela, né? Pensando numa molécula, com uma tensão molecular, quando quebra vai sair elétrons ou vai sair uma outra molécula energética, tá? Então o catabolismo libera energia, tá? E ele é um processo exergônico, tá? Nesse caso do catabolismo, ele também é um processo exotérmico, porque ele vai liberar uma energia química, e daí no próximo slide, nas leis da termodinâmica, a gente vai ver que ele também vai liberar uma energia térmica. Então, ele é um processo exergônico e exotérmico, tá? E ele vai ter uma energia de Gibbs, um ΔG, negativo, tá? Então, vamos falar um pouco de termodinâmica, tá? A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação de energia, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? A lei de Lavoisier. Então, assim, a gente não consegue criar energia do nada e essa energia também não vai desaparecer. Para algum lugar ela vai, tá? Então, quando a gente pensa na energia elétrica, como é que surge a nossa energia elétrica? Elas vêm da hidrelétrica, né? Então, é uma energia mecânica, com a queda da água, vai se formar uma energia elétrica, tá? É uma transformação de uma energia que já existia, uma energia mecânica, energia potencial, que vai se transformar em energia elétrica, tá? Nada se criou e nada se perdeu nesse processo. Já a segunda lei diz que nenhuma energia é 100% eficiente, tá? Então sempre vai ter uma perda. Nesse caso da hidrelétrica, essa energia mecânica, quando passa na bobina, esquenta a bobina. Então vai gerar uma energia térmica, que não é o que a gente quer, porque a gente não está usando essa energia térmica para nada. Então é uma perda de energia, tá? É ineficiente, tá? Aí tem uma pergunta que a professora fez para mim em sala. O que aconteceria se a gente não tivesse essa perda de energia? Se não tivesse essa ineficiência? Aconteceria o seguinte, a gente ia... Qual que é a nossa fonte de energia? É a refeição, né? É a comida. Então a gente ia comer uma vez, toda a energia ia ser usada e reutilizada, então a gente nunca mais ia precisar comer. A gente ia precisar ingerir energia uma vez só. E daí ia ser para sempre mantida essa energia, tá? Então, como tem essa ineficiência, essa perda, a gente precisa constantemente estar comendo e estar colocando energia para dentro do sistema, beleza? Agora vamos falar da energia livre de Gibbs, tá? Essa energia livre de Gibbs, ΔG, ou até vocês vão ver, é um ΔG com um apóstrofo zero. Esse apóstrofo zero quer dizer que é a inicial, tá? Energia livre de Gibbs inicial. É uma grandeza termodinâmica que prevê a espontaneidade da reação. Ou seja, a reação vai acontecer ou não vai acontecer sozinha, sem nada externo, tá? Então, tem a fórmula dela, né? Que ΔG é igual a ΔH menos T, ΔS. O ΔS é a entropia, ΔH é a entalpia.
Não precisa saber disso, tá? Isso aí nunca vi cair em prova, mas o ΔH, ele é como se fosse a energia total que o sistema pode alcançar. O ΔS, ele é o nível de desorganização do sistema. Então, quanto mais desorganizado o sistema, vezes o tempo, ou a temperatura, que é o T, vai tirar um pedaço dessa energia total. Por isso que é ΔH menos T vezes o ΔS, tá? Quanto mais desorganizado o sistema, menos energia livre de Gibbs vai ter, tá? Então, aqui eu coloquei 3 reações para vocês, tá? 3 curvas. Isso aqui aparece muito em prova. Então, como é que a gente vê o ΔG? É a energia do produto menos a energia do reagente, tá? Então, a gente vê nessa primeira curva aqui, tá? É a fosforilação da glicose. A gente está vendo que o produto tem mais energia que o reagente. Então, produto menos reagente vai dar um ΔG positivo. Já nas outras duas reações, a gente vê que é um ΔG negativo. O produto tem menos energia do que o reagente. Isso quer dizer que o ΔG é negativo. Quando o ΔG é negativo, quer dizer que essa é uma reação espontânea. Então, essas duas reações aqui da direita, elas acontecem sozinhas, enquanto a da esquerda não é espontânea, tá? Então, sempre lembrar, ΔG negativo acontece espontaneamente, tá? Então, vamos lembrar lá do catabolismo e do anabolismo. Qual das duas reações acontece espontaneamente? Né? Vamos voltar lá no slide. Olha lá, o catabolismo tem um ΔG negativo. Então, reações catabólicas acontecem sozinhas, tá? Reações anabólicas não. Elas precisam de energia de algum lugar. Beleza? Então, como é que acontece quando a gente precisa fazer uma reação e ela tem um ΔG positivo? A gente precisa de outra reação. Uma outra reação vai gerar a energia necessária para essa ΔG positivo acontecer, né? Então, assim, toda reação de energia livre de Gibbs positiva vai precisar acontecer junto com uma outra reação que seja espontânea, ou seja, energia livre de Gibbs negativa. Então, como é que vai ser? Vai ter 2 tipos, a reação aditiva e a reação acoplada, tá? Ambas acontecem em pelo menos 2 reações. Como é que acontece a aditiva? A aditiva, ela acontece independente da outra, tá? Elas não precisam ser uma reação dando origem à outra. Então, geralmente, na aditiva, acontece uma reação que vai gerar uma energia e vai gerar algumas, não sei, exemplo, um elétron vai sobrar um FAD, um NAD, uma reação que não tem relação com a próxima, tá? Só vai prover a energia por meio de alguma molécula para acontecer a segunda reação. Já a reação acoplada, as duas reações de ΔG negativo e positivo estão acontecendo juntas. Geralmente, a primeira vira o substrato da segunda, que é o caso do ATP. O ATP, quando se quebra, ele vira ADP mais o fosfato. Esse fosfato vai virar substrato da segunda reação, tá? Então, é uma reação acoplada. Então, em reações acopladas, a gente soma os ΔGs. Em reações aditivas, a gente subtrai, tá? Um conceito muito importante eu coloquei aqui na esquerda para vocês, tá? Imaginem que eu tenho uma reação de A para B. Se eu disser que a reação de A para B tem um ΔG positivo, eu posso afirmar que a reação de B para A tem um ΔG negativo. O mesmo ΔG. A gente só troca o sinal quando troca o sentido da reação, tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha. Tem 3 reações, tá? Independentes. E elas têm cada uma o seu ΔG, tá? Então, o que eu quis dizer aqui? Dessas 3, 2 acontecem espontaneamente, tá? Que é a primeira e a última. Por quê? Tá com o ΔG negativo, tá? São espontâneos. Acontecem independente de qualquer outra reação. A terceira, a segunda, desculpa, ela não acontece sozinha. Então, o que acontece? Geralmente, tá vendo que ela é acoplada? Porque ela tem o fosfato aqui, ó. Esse fosfato, geralmente, vem dessa terceira reação, ó, o fosfato de baixo. Então, a segunda e a terceira podem ser consideradas reações acopladas, tá? Então, qual que seria o ΔG dessas reações acopladas? Seria um mais o outro, né? Então, seria um ΔG de menos 9,5, tá? Então, quer dizer que essas duas juntas aconteceria, porque o ΔG total é negativo, então elas são espontâneas quando estão juntas. E outro conceito, já queria que vocês pensassem, qual que seria o ΔG para a formação do succinil coenzima A? Quanto seria o ΔG dessa reação?
seria mais 38,4, tá? Porque o succinil-CoA está aqui. E a reação que está escrita aqui está indo para a direita, está formando succinato. Então, a gente tem que deslocar a reação para o outro lado, e quando a gente faz isso, mudamos o sinal do ΔG. Beleza? Isso é um conceito bem importante, esse de trocar ΔG. Sempre cai em prova pelo menos uma questão com um quadro desse aqui, tá bom? Então, vamos para o próximo. Agora, vamos falar do ATP, que é uma molécula de energia, né? A mais comentada do nosso corpo, a mais utilizada. E como que ela é, né? Ela se chama ATP porque é uma adenina trifosfato. Tem 3 fosfatos, uma ribose e uma adenina, tá? E por que que ela tem energia? A molécula de ATP, ela está numa tensão molecular, ela tem muita tensão, ela quer se desfazer, tem muita energia nela. Então, quando acontece a quebra, ela libera um fosfato que está cheio de energia. Ela não é a molécula mais energética que nós temos. Aliás, ela não é nem perto de ser a mais energética, tá? A fosfocreatina, por exemplo, tem mais energia que o ATP. O fosfonolpirovato, que é o PEP, também tem mais energia. O próprio ADP e o AMP têm mais energia que o ATP. Então, por que que a gente usa o ATP? Qual que é o sentido da gente usar a molécula que não é mais energética? Por que que o nosso corpo não usa a mais energética? E o motivo é simples. É porque a gente não quer ter desperdício energético, a gente não quer utilizar uma fosfocreatina, às vezes, para uma reação que precisa de pouca energia, a gente vai estar perdendo energia. E o outro motivo que é muito importante é por causa da recarregamento, a ressíntese do ATP. É muito fácil, ou aliás, é mais fácil você conseguir, depois de utilizado o ATP, reconstruir ele por algum meio, do que os outros meios. A fosfocreatina é difícil você refosforilar ela. Você tem que gastar muita energia para pôr de volta o grupo fosfato na creatina. A mesma coisa acontece com as outras moléculas. Já o ATP é um processo mais simples e menos energético. Então, temos menos energia, menos desperdício e é mais fácil criar elas de volta, tá? Então, as funções do ATP, como qualquer molécula energética, ela ajuda na contração muscular, transporte ativo, que vocês já estão craque aí em fisiologia, energia para síntese, anabolismo, biosinalização, vocês vão ver em biocel também, e em físio talvez, que é o AMP cíclico, vai fazer a regulação metabólica, lembrem da nossa aula de enzima, lembra que o ATP pode ser um efetor alostérico, geralmente negativo, tá? De alguma enzima, e ele também faz a captação e recaptação de neurotransmissores, que vocês também vão ver em fisiologia, tá? E como eu falei, é mais fácil de fazer a síntese do ATP, por isso que a gente usa ele mais, tá? Então tem 3 jeitos de fazer a síntese de ATP. Tem a fosforilação em nível de substrato, tá? Que a gente pega uma molécula de ADP, que já veio de um ATP antigo, coloca mais um fosfato e vai gerar um ATP. Tem a cadeia respiratória, que a gente vai conversar, eu vou dar essa aula para vocês, para P2. E tem a interconversão de nucleotídeos, que a gente pega 2 moléculas de ATP, de ADP, vai transformar em ATP e uma AMP. Para quem não entendeu ainda, tá? Eu esqueci de falar. ADP, adenina difosfato, tá? O AMP é monofosfato, tá? E o ATP é trifosfato, tá? Então vamos para o próximo slide. Tá, mas os compostos de fosfato são o único jeito da gente transformar energia, da gente mexer energia para o nosso corpo? Não, tá? Eles são um meio muito importante, mas também temos a transferência de elétrons. Como acontece isso? O elétron vai ficar livre por alguma reação, né? Aquela tensão molecular vai liberar um elétron. Se o elétron ficar livre, ele começa a dar muito problema no nosso corpo. Ele vai gerar radicais livres que vão entrar em contato com várias coisas e fazer muita destruição no nosso corpo. Então, existem coenzimas, né, que a gente já estudou também, chamadas de NAD e FAD, que trabalham com elétrons, que transportam esses elétrons, tá? O NAD significa nicoticamida adenina dinucleotídeo e a FAD é a flavina adenina dinucleotídeo. Beleza? Então, o que que significa? São 2 coenzimas. Quando elas estão oxidadas, ou seja, NAD+, e FAD+, elas não têm esse elétron, tá? Elas estão descarregadas, não têm a energia. E quando elas estão reduzidas, o NADH ou o FADH2, elas têm um elétron. Então, elas estão transportando energia, tá? Como que eu já vi isso cair em prova? Por exemplo, o professor pergunta, em uma reação determinada, X, vai ter um produto FAD+. Essa é uma reação anabólica ou catabólica? Isso eu já vi cair.
Então, como é que a gente pensa? Ó, não sei. Então, vamos pensar. É uma reação. Ela teve um produto. O produto é um Fad+. Quer dizer, não tem elétron. Então, é um produto que não está tendo energia. Uma reação que não está gerando energia, provavelmente é uma reação que gastou energia. Se gastou energia, é uma reação anabólica. A gente gasta energia para construir, para fazer o anabolismo. Então, se tem Fad+ no produto, é uma reação anabólica. Já ao contrário, vamos pensar. Tem NADH no produto. Produto. Então, tem um elétron no produto. Tá gerando energia. O produto é uma energia. Então, quer dizer que a gente está gerando energia, provavelmente é uma relação catabólica. A gente está quebrando alguma coisa e gerando uma energia, que seria um NADH, tá? Então, fiquem bem atentos se é no produto ou se é no reagente. Se a professora falar, numa reação, nos reagentes tem um NADH. Ah, então eu estou colocando energia. É no reagente que está entrando o elétron. Se eu estou colocando energia, é anabolismo, tá? Então, gente, fiquem bem espertos se tem energia, se não tem energia, se é produto ou se é reagente, tá? Então, vamos seguir. Vias metabólicas. Aqui é bem tranquilo também. Existem vários tipos. Tem o exemplo que eu dei na aula de enzimas, para quem assistiu, que é um exemplo de uma via linear, que a reação A vai virar B, a reação B vai virar C e assim por diante. Tem a ramificada, que daí, a partir de certo momento, a reação ali no C, por exemplo, pode seguir dois caminhos, pode virar D ou pode virar E, e continua linear. E tem a cíclica, que é a maioria, como vocês vão ver em ciclo de Krebs, por exemplo, é um ciclo. Pode sair de qualquer ponto e ir para qualquer ponto, vai fazer sempre um ciclo, tá? E a gente tem que regular essas vias. Tem 5 vias principais para a gente regular elas, tá? Ativação e inibição alostérica, que a gente falou muito em aula de enzimas, que é muito importante para essa primeira prova, pessoal. Modificação covalente de enzimas, eu acho que também é muito importante, tá? Se fosse para focar, eu focaria nessas duas. Níveis enzimáticos. A gente vai ver ali como que acontece, mas eu já vi que cobra menos em prova, é mais difícil acontecer, tá? Compartimentação também, vocês vão ver mais para frente um pouco mais, não é tão importante para essa primeira prova. E a especialização metabólica de órgãos, que é muito importante também, tá? Então vamos falar dessas 5 e daí a gente acaba a aula. Então, ativação e inibição alostérica. Que nem a gente falou antes, tá? A gente tem uma enzima, essa enzima participa de uma via metabólica. Essa enzima de regulação, eu não vou falar com certeza aqui, mas eu diria que geralmente 90, 99% é alostérica. E se vocês lembrarem das enzimas alostéricas, como é que elas funcionam? Elas têm efetores. Podem ser positivos ou podem ser negativos. Então, a gente vai regular a via metabólica por via de efetores. Se a gente tem um efetor da via metabólica, a insulina, por exemplo, ela é um efetor positivo de uma via X. Então, se a gente quer aumentar essa via, quer fazer ela trabalhar mais e mais rápido, aumenta o nível de insulina, ela vai aumentar a velocidade da via. E, por outro lado, o glucagon provavelmente seria um efetor negativo. Então, se a gente aumenta o número de glucagon, a gente diminui a velocidade da via, tá? Então, regulando os efetores, né, controlando os níveis de efetores, a gente regula a velocidade da via, de acordo com a necessidade do corpo, tá? O que a gente não falou na última aula de enzimas, e que é importante saber, ao mesmo tempo que uma via é ativada, a via contrária tem que ser desativada ou diminuída, né? O que faz muito sentido. Pensa aqui no caso da glicólise e da gliconeogênese. A glicólise, vocês vão ver agora na sequência, depois da primeira prova, vai ser a degradação da glicose para gerar energia. Já a gliconeogênese vai ser a construção da glicose a partir de outros materiais. Então pensa, tem como eu usar as duas vias ao mesmo tempo? É muito difícil, não tem muita lógica. Porque ou eu comi e eu tenho glicose dentro do meu corpo, então eu vou fazer uma via, ou eu não comi e eu preciso construir minha glicose. Então não existe um momento que eu precise das duas vias. Por isso os efetores atuam de forma contrária nas duas vias. O efetor que vai fazer a glicólise agir mais rapidamente, ter uma produção melhor, vai ao mesmo tempo fazer a gliconeogênese trabalhar mais devagar e ter uma produção pior. Tá bom? Sempre pensem, as vias são contrárias, elas têm que ter efetores contrários, tá? E isso também vale para cá, quando a gente fala modificação covalente de enzimas, tá? Isso aqui pode ser chamado de fosforilação enzimática também. E o que acontece? Vem um efetor,
independente qual seja, e vai fosforilizar a enzima. Ou seja, colocar um fosfato dentro da enzima. O que quer dizer isso? Vai ativar a enzima? Nem sempre. Essa é a pegadinha, tá? Tem enzimas que precisam ser colocado fosfato dentro para funcionar. E tem enzimas que, quando é colocado fosfato, ela não funciona. Então, vamos lembrar lá da enzima. É uma proteína terciária, quaternária, então a gente vai ter uma conformação. Ela precisa ter uma conformação específica para funcionar. Então, quando vem o fosfato, com as cargas, com as moléculas dele, ele vai mexer na forma física da enzima. Às vezes, essa mexida abriu o sítio ativo, vai trabalhar. Às vezes, a mexida fechou o sítio ativo. Então, a enzima não vai trabalhar, tá? Para que isso serve? Exatamente para isso que eu falei, para as vias contrárias não trabalharem ao mesmo tempo. Exemplo, existem duas enzimas na formação e na degradação de glicogênio, a glicogênio sintase e a glicogênio fosforilase. Então, vamos ver aqui no gráfico, tá? Na degradação, a gente parte do glicogênio para formar glicose. E na síntese, a gente parte da glicose para formar o glicogênio, tá? Então, tá aqui, ó, glicogênio sintase para síntese de glicogênio, tá aqui. E a glicogênio fosforilase para degradação de glicogênio. Tem sentido ativar as duas enzimas ao mesmo tempo? Não tem. Uma vai querer construir o glicogênio, a outra vai querer quebrar o glicogênio. Eu vou ficar, não vou ficar patinando e não vou sair do lugar se eu ativar essas duas enzimas. Então, o que a gente faz? Quando o glucagon é um exemplo melhor que tem. Quando ele é liberado, ele vai fosforilar as duas enzimas. As duas. Então, ele está ativando as duas enzimas? Ele está fosforilando as duas? Não. Ele vai ativar uma e inibir a outra. Só que ele fosforila as duas, porque as enzimas trabalham de formas diferentes. Uma fosforilada vai aqui, ó, abrir o sítio ativo. A outra fosforilada vai fechar o sítio ativo. Uma vai funcionar, a outra não, tá? Então, quando o glucagon estiver liberado, a gente vai degradar o glicogênio, tá? Ele vai ativar a glicogênio fosforilase. Não precisa saber exatamente essas duas enzimas, nome delas, essas duas vias. Não percam tempo com isso. Isso aqui é mais para frente que vocês vão aprender a formação do glicogênio, tá? É só um exemplo de como a gente pode regular a via metabólica. Não acredito que caia muito em prova esse, mas é bom saber. Já vi cair na prova de P1 assim, ó, essa pergunta. A fosforilação das enzimas ativa elas? Não. Não é certeza, não é sempre. Tem vezes que inativa, tá? É essa pergunta que vocês têm que tirar desse slide. Saber que a fosforilação não ativa 100% das enzimas. Beleza? Próximo slide, níveis enzimáticos. Aqui de volta. Se a gente aumentar o número de enzima, a gente aumenta a velocidade da reação, com certeza. E como é que a gente aumenta o nível de enzima? Lembra lá que a gente conversou nas aulas de enzima? Como que faz isso? Então, não tem como. Né? A gente não consegue ingerir uma enzima, por exemplo. Vamos pegar um remédio e tomar enzima. Enzima é proteína. Vai digerir e vai virar aminoácido. Né? Então, vamos aplicar uma enzima diretamente no tecido que a gente quer. É muito difícil, não acontece isso na prática, tá? O único jeito de alterar o nível enzimático é por meio de transcrição gênica. Tá? Então, a gente vai lá no nosso genoma, lá no DNA, vai falar, ó, vamos aumentar o número de enzima. E como é que faz isso? Existem alguns efetores que conseguem aumentar essa regulação gênica, tá? Por exemplo, a insulina. Então, quando a gente aumenta o nível de insulina, a gente consegue inibir a transcrição de gene da gliconeogênese, tá? E daí a gente consegue também ativar a síntese de enzimas glicogênicas, tá? Então, a insulina vai lá no DNA e fala, preciso mais dessa enzima, preciso menos daquela, tá? Um exemplo, é indireto, então a gente está colocando enzima para dentro do corpo? Não. A gente está colocando insulina, né? Vamos tomar um remédio? Vamos tomar enzima? Não. Toma insulina. Aí a insulina vai fazer a regulação gênica e fazer aumento de nível enzimático, tá? De volta, não precisa saber exatamente, é bom saber um exemplo e saber que existe regulação por níveis enzimáticos, beleza? Próximo, compartimentação. Esse aqui é bem simples, tá? Então, imagine que um processo acontece, só que acontece em dois lugares diferentes. Então, a formação do ácido graxo acontece no citosol e a degradação do ácido graxo acontece na mitocôndria. Então, a gente está regulando o processo separando ele, compartimentando ele, tá? Então, o que a gente faz quando a gente quer um ou outro? A gente impede dele ir para um lugar ou para outro, tá?
Então, a gente vai lá e fala para o ácido gráfico, ó, não vai entrar na mitocôndria. Pronto, assim ele não vai ser degradado. A gente impede ele de entrar no lugar de ação. Isso se chama compartimentação, tá? Também existe, vocês vão ver mais para frente, bem especificamente como é que faz isso, lá em Bioquímica 2. Não precisa se preocupar, só saber que existe. E aqui o último slide. Desse slide eu quero que vocês gravem na cabeça fortemente fígado. Fígado é o funcionário do ano. Fígado é o cara. Tá? Em bioquímica vocês vão ver. Fígado é o cara. O rim ajuda, ajuda. Mas o fígado é o cara. Por quê? Além do fígado fazer tudo, vocês vão ver em fisiologia, o fígado faz muita coisa, tem reações que só acontecem em certos tecidos, tá? E o fígado é um desses tecidos. Tem reações que só acontecem no fígado. Por exemplo, a síntese de glicose pela gliconeogênese. A gliconeogênese acontece no fígado. 98%, 2% acontece no rim, mas acontece muito no fígado, tá? Já o músculo, ele precisa dessa glicose o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que a glicólise está inibida pelo fígado, ela pode estar ativada no músculo, já que eles são tecidos com finalidades diferentes, entendeu? Então, a gente vê que a especialização do músculo, do tecido é muito importante. Enquanto no músculo vai acontecer uma coisa, no fígado vai acontecer uma coisa completamente contrária, tá? E daí a gente pode não ter a mesma resposta em tecidos diferentes pelo mesmo hormônio, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo. Ó. Quando tem bastante glicose no sangue, tem a secreção de insulina, né? A gente aumenta o nível de insulina. Isso vai aumentar a captação de glicose pelo tecido adiposo e muscular, tá? Mas ela não tem essa capacidade no fígado. Por quê? Porque é diferente a enzima. Na prova cai muito essa questão. A enzima do fígado e a enzima dos outros tecidos para captação de glicose. Vocês vão ver que elas têm um KM completamente diferente, tá? O KM das enzimas fora do fígado é um KM que tem uma afinidade grande pela glicose. Ela quer usar a glicose rápido. Já o KM do fígado tem um KM, a enzima do fígado tem um KM diferente, porque ele precisa dessa glicose apenas para formar glicogênio, tá? Então vai ser um KM com menos afinidade, tá? Esse exemplo é muito bom, na revisão eu vou falar sobre eles, não percam, tá? É uma questão que cai quase sempre. Beleza? Então aqui eu falei sobre as 5. Ah, tá aqui, eu coloquei as enzimas para vocês até. A glicoquinase e a exoquinase, tá? A gente consegue ver, ó, a glicoquinase tem um alto KM, uma baixa afinidade, e a exoquinase o contrário. Então, tá, qual que a gente vai ter no fígado? A que tem a menor afinidade, tá? Beleza? Então, não percam a revisão, eu vou falar muito sobre essas duas enzimas. Eu vou fazer uma revisão total, assim, e infelizmente eu não vou poder gravar, gente. Então, vocês que gostam de ver gravado, não percam, vão na aula, a gente vai fazer questões, vai ser muito bom, beleza? De volta, qualquer dúvida, só falar comigo, vocês têm meu número, e vai dar tudo certo, hein? Vamos lá, não percam a revisão.